Olá, estamos começando mais um episódio do Empreendedores com Missão. Esse é o podcast onde você pode se inspirar com empreendedores, compartilhando suas histórias de empreendedorismo e também com homens relevantes também na fé. Hoje eu tenho um convidado mais do que especial e antes de você conhecê-lo, eu quero falar um pouquinho do currículo do meu convidado. Ele é professor, ele é psicanalista, palestrante e teólogo e atualmente oficial do Exército Brasileiro. Ele é graduado em Letras pela Universidade Federal Rural Fluminense, com dupla formação no Brasil e também no México. Ele é bacharel em Teologia, psicanalista, especialista em saúde mental, pós-graduando em Neurociências aplicada pela UFRJ. Atualmente ele trabalha com preparação linguística para militares que estão fazendo missão de paz e ele é instrutor do projeto Valorização da Vida e tem muita informação que só ele vai poder explicar melhor nesse podcast. E além disso tudo, uma qualidade desse meu convidado, ele é o meu amigo Anderson Rodrigues. Seja muito bem-vindo ao podcast Empreendedores com Missão. Saiba que você era o convidado número 1 desse podcast. E devido às nossas agendas, a gente conseguiu gravar antes, mas eu estou muito feliz de ter você aqui. Eu tenho certeza que a gente vai poder compartilhar muita coisa, então seja muito bem-vindo. Se apresenta um pouquinho para quem, porventura, não te conheça. Bom, primeiro, muito obrigado, Eduardo, por essa apresentação tão generosa, tão generosa. E é uma alegria a gente poder compartilhar, porque muito mais do que falar, do que nós vamos falar, nós temos aqui uma trajetória de vida, né? Nós caminhamos juntos por muitos anos, somos realmente amigos. E eu quero aqui também te dar seja bem-vindo para compartilhar conosco aqui, através do podcast que o Eduardo está encabeçando, está liderando aí. E eu quero falar rapidamente que, muito mais do que tudo que o Eduardo falou, eu sou muito feliz porque eu entendi que a gente está aqui nessa terra por uma missão. E o podcast tem tudo a ver com isso, né? Empreendedores com missão. E eu acredito que a gente vai poder compartilhar bastante coisa, vai ser um tempo bem importante. Uma coisa muito importante de falar de mim é que eu sou casado com a Tereza, sou Flamengo e tenho uma preta chamada Tereza. Indispensável apresentação, né? Exatamente. O Anderson, esse podcast a gente tenta sempre correlacionar a nossa fé também com o empreendedorismo e também com a nossa carreira, né? E aí, já para começar, eu li aqui o seu currículo, a sua formação, e é o resumo do resumo. Eu queria te perguntar, Deus se importa com a sua carreira, se importa com a sua vida cotidiana, se importa com a empresa de um empreendedor? Ou isso é um assunto que Deus não está muito preocupado? Quero te perguntar, eu quero dividir, Anderson, assim, as perguntas com o Anderson empreendedor, com o Anderson teólogo, com o Anderson neurocientista, e aí eu vou direcionar as perguntas assim, tá? Okay. Essa é para o Anderson teólogo. Deus está preocupado com a vida cotidiana, com a carreira de uma pessoa, com a empresa de alguém, ou Deus está ocupado demais para se portar com isso? Já começamos bem. Que pergunta importante, extremamente relevante. Eu acredito que nesse tempo que vivemos hoje seria realmente algo a se pensar, todos deveríamos pensar sobre isso. Para responder rápido, assim, direto, e depois a gente pode diminuir um pouco mais, sim, Deus se importa com o trabalho, Deus se importa com a carreira e com a profissão. Por que ele se importa? Primeira coisa, Deus trabalha. Deus é um Deus trabalhador. A Bíblia fala que ele continua trabalhando. Uma coisa errada, né, que se aprendeu, algo muito errado que se aprendeu por muito tempo, com a teologia ruim, é que o trabalho em si seria uma maldição por conta da queda. Na verdade, não. Esse não é o ponto. A Bíblia demonstra que antes da queda o homem já trabalhava. Tinha um mandato cultural, o homem deveria cultivar, tem a ver com empreendedorismo também, né? Com cuidar, cultivar. Ele já trabalhava antes. O problema é que a forma que o trabalho ia acontecer poderia mudar. Certas dores do trabalho, certas questões relacionadas, inclusive à miséria, à pobreza, que não era o projeto de Deus, isso veio com a queda. Mas respondendo de forma muito direta, Deus sim está muito envolvido com nossa vida cotidiana. Deus é um Deus digamos assim, até de rotina também, né? Se você olha rapidamente, concluindo isso, você olha a trajetória de Jesus, a maior parte do seu ministério não foi fazendo milagre. A maior parte do seu ministério foi fazendo o quê? Vivendo, caminhando, indo para, voltando de, né?
A vida é essa caminhada diária que nós temos, passamos pela vida, caminhando, indo para muitos lugares e voltando. E às vezes desvalorizando esses momentos, pensando que tudo tem que ser extremamente extraordinário. Só que a maior parte da vida é no ordinário. E Jesus indo para, encontrava uma pessoa. Jesus voltando de, Jesus entrando em. Esse trânsito de Cristo demonstra que o nosso Deus decidiu se encarnar. E veio como criança. Poderia ter vindo aos 33 anos e resolvido todo o problema. Mas ele decidiu vivenciar uma rotina cotidiana também. Demonstra que Deus se importa tanto a ponto de vivenciar com a gente e através da gente. Sim. Então, é muito interessante antes você falar sobre isso, né? Porque culturalmente tem essa questão, né? Do trabalho, o castigo. Deus castigou o homem, deu trabalho para ele e agora ele vai lá penar, né? Só que o trabalho fazia parte do design original do homem, né? Quando Deus coloca o homem no jardim, Deus já contava em dar um trabalho para o homem, né? E até interessante, você pode confirmar isso, né? Na teologia, no grego, a mesma palavra que Deus usa para adoração é a mesma palavra que Deus usa para trabalho, que é a palavra avodá. E trabalho e adoração para Deus é a mesma coisa, né? O nosso trabalho ele exige para glorificar e para manifestar Deus, né? É muito interessante isso quando você fala que Deus trabalhou ali também, Deus trabalhou desde o início, trabalhou construindo a terra e coloca no homem essa mesma essência, ele continuar trabalhando e de alguma maneira isso refletir Deus, né? E já que a gente sabe disso, né, que está lá no plano original, onde foi então antes que o trabalho foi endemonizado? Como se, por exemplo, se um jovem na igreja falar assim, eu quero ser pastor, eu quero ser missionário, as pessoas vão achar muito legal, né? Vão achar uma espiritualidade desse jovem. Agora, se ele levantar a mão assim, eu quero ser empresário, ou eu quero ser diretor de uma multinacional, as pessoas podem olhar de uma forma diferente, como se fosse uma certa arrogância, uma prepotência. Se alguém falar assim, quero ser rico na igreja, como que enxerga? Onde foi que a igreja, nós, né, se perdeu no meio do caminho, demonizando o trabalho? Tem uma passagem lá em 1 Coríntios 10:31, muito conhecida, que ela diz o seguinte: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. É interessante que quando nós pensamos na glória de Deus, nós sempre pensamos nessa manifestação relacionada a feitos extraordinários. Mas fazer tudo para a glória de Deus quer dizer tudo. Tudo o quê? Comer, beber, que é algo mais dentro de rotina do que comer e beber. Algo mais comum, mais, digamos assim, a níveis religiosos, até sem graça. E é interessante que o apóstolo Paulo ele traz isso para tentar deixar claro algumas coisas. Claro que está acontecendo uma situação ali muito específica relacionada a uma questão dietética, que era muito importante para o povo, está tendo alguns conflitos, mas para aquilo que nos interessa. Sua pergunta é, onde que nos perdemos nisso, né? Sim. Vou falar de forma muito direta e assertiva nesse sentido, quando se trata da primeira grande batalha da igreja, especificamente. Quando Jesus ele se manifesta aqui na Terra, faz tudo o que ele fez, ressuscita, vai aos céus, ele dá uma missão para as pessoas. Tem uma missão ali. Só que naquele mesmo período se levanta uma nova religião, digamos assim, né? Uma seita que está dentro do gnosticismo dualista. O que seria isso? Eram pessoas que diziam que aquilo que é carne, aquilo que é matéria é ruim, é do mal, e aquilo que é espírito é bom. Só que esse gnosticismo dualista, isso atravessou a história da igreja. Foi a primeira grande batalha da igreja e até hoje a gente está batalhando com isso. Aquela ideia de que você tem uma vida secular e uma vida espiritual. Que você tem um dia na semana que é totalmente especial. Os outros dias são dias que você pode viver de uma maneira que você queira. Então começa de forma mais concreta ali. Os conflitos relacionados a trabalho, a questão que entra na miséria, pobreza, pessoas uns sobre as outras, sempre existiu. Mas no que você tocou especificamente aí, isso vai se manifestar de forma muito direta nessa primeira guerra da igreja primitiva. Que foi olhar, por exemplo, aceitar o Cristo como Deus foi complicado para essas pessoas, inclusive eles lutaram contra isso. Por quê? Porque como Deus poderia se manifestar em algo tão ruim que é físico, que é o corpo? Então aí começa essa grande guerra. E hoje a gente tem isso.
Não é incomum você olhar o trabalho, por exemplo, como algo menos importante do que o seu domingo na igreja. Quando você falou, por exemplo, é o exemplo perfeito que você usou. Se você fala que quer ser pastor a níveis espirituais, digamos assim, parece que não está envolvido com a missão. Mas se você fala que quer ser um grande empresário, quer ser um político, então já era. Do inimigo, né, cara? Já era. Você falar que é político, então já era. Só que, na verdade, não. A história da igreja não concorda com isso. As pessoas, tanta gente tão relevante na igreja. Tem um exemplo que eu quero citar aqui, para te passar a bola aí de novo, que é do Abraham Kuyper. Perfeito, né? É muito boa. Ele tem uma frase que é super conhecida, né? Eu imagino que a frase que você vai falar tá lá no nossa página no Instagram. Se você não segue o nosso Instagram, @empreendedores-com-missão, tem lá frases importantes. Eu acho que é a que você vai se referir agora. Exatamente, a frase mais conhecida dele. Não existe nenhum centímetro quadrado de toda a existência humana que Cristo, que é o Senhor e soberano, não esteja dizendo agora, é meu. O que ele está dizendo nessa frase? Ele falou que não tem nenhuma esfera da humanidade, inclusive Kuyper vai trazer essa ideia, teologia das esferas, né? Não tem nenhuma esfera da nossa vida humana que Jesus não queira ser soberano sobre essa esfera. E o é, mas ele quer se manifestar também através da gente. Então essa ideia é que não importa a área de atuação que você esteja, pode ser o seu campo de missão e pode ser também para a glória de Deus. É isso que ele espera da gente. Isso é muito bom. Por isso essa não pode ficar dúvida, né? Que não existe um chamado de segunda classe. Empreendedores, profissionais liberais, médicos, dentistas, o que você se propôs fazer? Você não tem, né? A pessoa não tem um chamado de segunda classe, não é menos espiritual, não é menos importante dentro da grande comissão. Porque eu acredito muito, antes que a igreja ela já avançou em muitos lugares, já acessou muitos lugares, mas existe uma barreira onde a igreja não pode entrar, que são nas empresas, por exemplo. E um missionário talvez vai ter menos tempo do que um cristão que convive 8 horas diária, minimamente, com uma pessoa do lado. Olha a capacidade de influência, né, que um cristão tem no mercado de trabalho, tem empreendendo, quantas pessoas ele consegue influenciar. Eu costumo falar que toda vez que a gente abre uma empresa, o primeiro contrato que a gente assina é um contrato social. Então, a empresa existiu para cumprir uma missão na terra também, né? Quando a empresa paga seu imposto, quando a empresa contrata, quando a empresa, eu falo com uma empresa antes, para ser missional, ela não precisa colocar uma plaquinha no final, Jesus te ama, né? Ela só precisa fazer o que ela se propôs a fazer, da melhor maneira que puder, e assim glorificar a Deus de alguma maneira, né? Então, isso é muito importante. Então, quem está acompanhando nosso podcast está ouvindo muito isso, que não existe um chamado de segunda classe. Deus conta com cada pessoa na sua posição estratégica, né? Seja ela um estagiário, seja ela um CEO de uma empresa, se Deus colocou ela naquele lugar, Deus conta com ela na grande comissão. É isso mesmo? Perfeito. E é interessante você estar dizendo, porque acredito que Deus está levantando, não só nesse tempo, já tem um tempo para cá, mas especificamente nesse momento, por conta das próprias redes sociais, por exemplo. Eu estou aqui conversando com você, você está do outro lado, você pode ver esse podcast, talvez daqui a 2, 3 anos, isso tocar a sua vida. Ele está levantando nesse momento para a gente repensar algumas coisas. Inclusive, isso tem acontecido. Pessoas que estão entendendo algo que na história da igreja, a igreja fez isso. Por exemplo, o próprio Kuyper, que nós falamos aqui, ele foi primeiro-ministro da Holanda, ele fundou uma universidade, ele fundou um jornal. A Universidade Livre Holandesa até hoje é uma das melhores lá da Europa. Ele, além de fundar o jornal, ele era pastor. Ou seja, ele entendeu que existia campo para atuação, inclusive nos seus dons e talentos, naquilo que ele tinha para fazer. Não é incomum, pode até parecer uma piada isso, mas não é incomum você ver pessoas totalmente oprimidas, às vezes dentro da igreja, achando que elas não se encaixam em lugar nenhum. Porque elas acreditam que a vida só faz sentido se cumprir a missão de Deus e acreditam que a missão que Deus tem para ela tem que ser dentro daquela esfera. Ou tu canta, ou tu prega, ou tu toca, o que passar disso é procedência maligna. É quase isso. É verdade. Ô, Anderson, tem uma pesquisa que fala que em cerca de 4% dos crentes, eles têm um chamado para o altar. Ou seja, para ser pastor, missionário, pregador, 4% em média. É o que diz essa pesquisa. E aí que tá, né? E os outros 96%, né, da igreja, né? Elas foram chamadas para quê? Elas não foram chamadas para cantar. Você me conhece, sabe que eu, por exemplo, sou aquele cara que ou eu canto ou eu bato palmas, né? Porque os dois ao mesmo tempo não dá. Mas aí, Anderson, o 96% da igreja,
né, dos cristãos não foram chamados, não se sentem chamados para estar ministrando no altar, né, cantando, pregando ou qualquer outra coisa. E aí, o que a igreja faz com esses 96%, né? De alguma maneira preparar, impulsioná-lo e acreditar que eles estão também indo por todos os lugares e ganhando pessoas e compartilhando. Isso é uma coisa muito, muito importante para a igreja repensar, né? Ô Anderson, e aí a gente está falando desse movimento de empreendedorismo, de homens e mulheres que entenderam que a sua vida cotidiana também é para refletir a glória de Deus, que estão trabalhando, que estão empreendendo, gente que está enriquecendo e mudando de vida e mudando a vida de outras pessoas. Corre o risco de ser interpretado por quem está na outra parte como alguém da teologia da prosperidade, por exemplo. Tipo assim, essa galera que está falando de empreendedorismo na internet, está falando de você nasceu para empreender e vai fazer isso, e está tudo bem fazendo isso. Qual é o conflito que a pessoa pode ter comparado com a teologia da prosperidade? Aliás, a teologia da prosperidade é algo ruim? Fala sobre isso para mim, meu amigo. Zero polêmica, né? Zero polêmica. Sim, infelizmente, corre esse risco. Mas por quê? Não pela atitude da pessoa, que entendeu seu chamado e entende que ele foi vocacionado mesmo para estar em determinados locais que outras pessoas talvez não estariam e não alcançariam. Por exemplo, o fato de você estar empreendendo, de repente gerando riqueza, isso significa que também você está gerando riqueza não só para você, para outras pessoas também. Tem famílias ali. Por exemplo, hoje você é um empreendedor, então você sabe que tem famílias ali que estão sendo abençoadas através de um sustento que vem da sua empresa. Deus utilizando você com as suas habilidades, seu talento, para poder gerar isso para a sociedade também. Mas qual o grande risco aí? O problema é que, infelizmente, tivemos muita distorção do tema riqueza. E sabe, você me conhece, não é um tema especificamente, que é um tema que eu trabalho muito o tempo todo, mas é um tema que eu me debrucei, estudei muito e falo sobre isso. O problema da teologia da prosperidade é você distorcer a imagem de quem Deus é. Esse é o ponto central. O fato de Deus ser soberano, está em todos, ou seja, todas as coisas estão também em Deus. A própria riqueza também está em Deus. Mas a riqueza, ela não resume quem Deus é. A riqueza é uma parte daquilo que pode ser manifestado através da glória de Deus, mas não resume, não esvazia quem Deus é. O problema da teologia da prosperidade, especificamente, é que ela quer te convencer que Deus é um ser que está ali para te servir. É um ser que está ali para realizar todos os seus sonhos e projetos. A sua relação com Deus é uma relação de troca, é uma relação não de devoção por amor, mas sim de uma troca por interesse, sim, ou até por medo. Tem um outro viés de teologia que está surgindo muito aí, que aí geraria mais polêmica, que seria a teologia coach, digamos assim. Eu não tenho nenhum problema com o coach em si, o coach real, o cara que é especialista naquilo e vai te ensinar a conseguir resultados naquilo. Esse é um ponto. Mas o meu problema é exatamente que na teologia coach, essa é a parte mais louca, porque na teologia da prosperidade, ela ainda tem o personagem Deus, especificamente, por mais que seja distorcido. Mas na teologia coach, Deus nem se precisa de Deus, porque você pode trazer uma linguagem mais dentro da psicologia, você pode massagear o seu ego, você pode falar que não, você vai conquistar, você vai isso, porque tem um poder dentro de você. A ideia da confissão positiva, né? Exatamente. É só você achar que vai dar certo, que vai dar certo. Então, para que Deus? Sim. Então, para mim, são os dois vieses atuais, já tiveram muitos outros antes deles, que pode gerar esse tipo de confusão. Onde que não entra confusão? Onde você poderia se livrar dessa confusão? A primeira forma de você se livrar dessa confusão é entender quem é Deus. No sentido de que Ele é soberano, de quem é Cristo, do que Ele fez, e entender que tudo subsiste nele. E você se coloca na posição. Todos pecaram, não tem ninguém bom. Ou seja, eu não posso olhar, nunca vou olhar ninguém por cima, só posso olhar na direção dos olhos, porque eu não posso olhar a nuca, mas os seus olhos. Eu começo a entender que aquilo que Cristo fez, o próprio exemplo do jovem rico, né? A questão do jovem rico não está necessariamente na riqueza dele. O problema do jovem rico está dentro do coração dele, a pergunta que ele levanta para Jesus: como eu faço para herdar a vida eterna? Ele fez a pergunta para Jesus, Jesus deu a resposta que ele estava querendo. Ele está falando para você, você vende tudo que você tem e dá aos pobres, porque para onde você quer ir, essa riqueza não entra. Mas você pode, através dela, abençoar pessoas.
e aí elas podem ver as boas obras e glorificar a Deus. O erro está na pergunta dele. Ele recebeu a resposta certa de Jesus. É que ele quis vincular o reino dos céus diretamente e ele esqueceu onde estava o coração dele. Então, sobre isso, né, até sobre essa passagem do jovem rico, o problema sempre são os opostos, né, os extremos. Né? Assim como o extremo da teologia da prosperidade pode não fazer bem, a teologia da miséria também não. A teologia da pobreza também não. O oposto completamente disso. Né? E muitas vezes usando essas referências de Jesus, como é mais fácil o camelo passar na agulha, né, o jovem rico e tantas outras referências ali sobre o dinheiro, como se o Cristo também fosse avesso à riqueza ou ao dinheiro, né? E na verdade nunca foi sobre dinheiro, né? Foi sempre sobre deuses que ocupam o nosso coração. E é isso. E aí, Anderson, sobre as áreas de influência, né, do cristão. Hoje você trabalha com preparação lá no Exército, né? Trabalha com preparação de oficiais que vão para a ONU e para missões de paz, né? Você trabalha ali com adestramento, é isso? Essa é a palavra? Seria sim, preparação em si. Com preparação, principalmente da língua espanhola para brasileiros que estão na missão de paz, tanto no Exército Brasileiro como na Aeronáutica ou como convidado, né? Você foi em outro... Sim, já fui convidado em outros locais também. Basicamente, o meu trabalho consiste em preparar militares brasileiros, pode ser praças e oficiais, que foram designados para a missão no exterior. É uma preparação cultural e linguística, mas também o apoio ao Centro de Psicologia Aplicada do Exército, todo ano, a preparação de militares que vão para a missão de paz na ONU, em países como Congo, como Sudão do Sul, que estão muitos passando por crise, né? Então eu trabalho nessa preparação desses militares. No Centro de Psicologia, aí já é um outro viés. É dentro dessa área da psicologia e tal. Entendi. Então, a gente está falando de uma área de influência. Você consegue ver Deus, de alguma maneira, te colocando em um lugar estratégico? Porque, assim, imagino que são oficiais que vão estar ali, né? E pessoas que têm uma certa influência também e vão sentar ali na plateia ouvindo você falar da missão da ONU. Mas, de alguma maneira, você consegue encaixar Deus nesse propósito para você estar nesse momento fazendo isso? Como que você faz essa ponte? Uma coisa que eu costumo dizer, né, é que eu estou militar, né? Se eu fosse colocar... A gente gosta de colocar cargos e nomes para as coisas, assim, né? Mas se eu fosse colocar nesse sentido, no primeiro momento, sou filho de Deus. No segundo momento, eu sou embaixador do reino de Deus, eu represento um reino. Em terceiro momento, eu vou atuar em todas as esferas da sociedade para cumprir uma missão que é anterior à minha, a missão de Deus. A Missio Dei. Deus é um Deus missional. Ele está aqui para colocar as coisas em ordem, digamos assim. É para reconectar todas as coisas. Quando a gente pensa nesse sentido, o que isso tem a ver na prática? Onde que isso se manifesta na prática? Por exemplo, Deus está falando sobre a riqueza, Deus não é um Deus de miséria, no sentido de... Deus, se você passa por um morador de rua, você não pode olhar para aquilo e falar, o reino de Deus está se manifestando ali. Não está se manifestando ali. Mas quando nós atuamos nessas situações e ajudamos alguém a recobrar dignidade, a imagem perdida do Cristo naquela pessoa, o reino de Deus se manifesta. Isso pode vir através das minhas atuações, quer seja numa ONG, quer seja como cristão, etc. Quando você fala sobre a profissão especificamente, hoje eu estou militar. Se eu consigo ver isso como área de influência, totalmente. Desde quando eu comecei a trabalhar lá atrás como office boy, por exemplo, ou hoje no Exército Brasileiro. Tem uma frase que eu gosto de usar que é o seguinte: tanto na vida quanto no Evangelho, o Evangelho também é afeto. Também é. Afeto não só no sentido de afago e carinho, mas no sentido de afetar e ser afetado pela vida do próximo. Não existe isenção. Tudo que eu faço, deixo de fazer, vai afetar alguém de alguma maneira. Se eu deixo de fazer o que deveria fazer, alguém vai ser afetado. Então, nesse sentido, quando você olha para o Evangelho tem esse poder para afetar a vida das pessoas de forma extremamente profunda. É chorar com quem chora, se alegrar com quem se alegra e gerar transformação. Quando eu estou no Exército Brasileiro, quer seja com um recruta que está chegando novo, e você vai dar uma orientação, uma palestra, já tivemos muitos testemunhos bem legais mesmo, de meninos que estavam pensando em suicídio, deixaram suicidar, de oficiais superiores que vieram abrir o coração depois de algumas aulas, de uma palestra. Isso não é muito comum, tá? Nas Forças Armadas, principalmente se alguém está acima de você na hierarquia.
De chegar para você, para mim, chegar, poxa, Anderson, tá acontecendo isso, isso e isso com a minha filha. O que você me aconselha? Tá falando de um superior hierárquico, né? Sim, que após uma palestra ali sua. Exatamente. Não necessariamente você falou Jesus na palestra, Não necessariamente. mas com a tua vida, de alguma maneira, tocou o coração dele, ele foi capaz de, Anderson, me ajuda. Porque esse é o ponto principal. Transparece, isso tem que atravessar apenas a nossa retórica. O evangelho, ele nos alcança no completo, na esfera toda. Sim. Por exemplo, não preciso necessariamente falar, Jesus, até porque eu não posso falar isso. Eu não estou ali dentro da minha profissão para falar exatamente assim durante a palestra. Mas os valores e princípios que eu levo, inclusive exemplos que eu vou colocar, por exemplo, tem uma palestra minha que eu uso um texto específico de Eclesiastes, que é um texto universal. Ok, mas a maior parte do tempo não. Eu vou citar até autores renomados da área da ciência e tal, mas eu vou fazer uma conexão ali. Por quê? É a ideia da cosmovisão cristã. Né? Então, a maneira que eu enxergo a vida é através da lente do evangelho. Então, Anderson, você está falando de cosmovisão, né? E de áreas de influência. E eu acho que uma coisa que nos resgatou, né? Quando a gente era jovem, não vou contar a idade não, mas... Já era, lá vem as histórias. A nossa amizade, ela dura mais de 2 décadas, e mais um pouquinho aí. Por aí. Ô Anderson, mas uma das coisas, como meninos, né, como adolescentes cristãos que eu e você, a gente era, mas acho que uma das coisas que nos preparou, fazia parte dos planos de Deus, a gente não conhecia, foi o contato que a gente teve, por conta de você, com a Jocum. Inclusive o Loren faleceu recentemente, esse ano de 2023, e eu lembro de uma aula da Jocum, que era... A Jocum é Jovem com uma Missão, né? É talvez o maior movimento missionário do mundo, que impulsiona inclusive jovens através da sua vida, servir a Deus por um período apenas, né? E aí eu lembro que a gente estava fazendo uma escola da Jocum, era a escola de discipulado e evangelismo da Jocum. A ED, isso tem pelo menos uns 15 anos, eu acredito. E lá a gente já ouvia falar sobre isso, né? Sobre as áreas de influência do cristão. E aí, tipo, eu não tinha uma profissão nessa época, né? Não tinha feito faculdade, nem você. A gente estava ali servindo a Deus na igreja e a gente teve contato com esse conteúdo de que existia uma área de influências que extrapolava a esfera espiritual, né? Eu acho que isso marcou a nossa vida e a gente colheu os frutos muitos anos depois, estamos colhendo. E fala um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa influência, área de influência, até sobre a Jocum também, se você quiser compartilhar. Acho que tem muito a ver com isso que a gente fala sobre, chama de cosmovisão, né? O que seria a cosmovisão? É a maneira que você vê o mundo, vê a vida. Um exemplo muito bom para a cosmovisão é que nós enxergamos a vida de uma maneira turva, de uma forma turva. E nós todos precisamos de um óculos, inclusive o Eduardo está precisando de um óculos. Todos precisamos de um óculos para poder enxergar melhor. A cosmovisão seria a lente desse óculos, pelo qual eu enxergo o mundo. Se a sua lente for vermelha, a maneira que você vai ver o seu mundo é sempre vermelha. Se for amarela, é sempre amarela. Se for azul, sempre azul. Se a sua cosmovisão, se a lente da sua forma de ver o mundo for o cristianismo, você vai enxergar o mundo pela ótica do cristianismo. E as suas relações vão mudar. A maneira que você vai enxergar a vida vai mudar. Isso é muito importante, porque todos nós somos guiados por alguma cosmovisão. Isso vai determinar muito daquilo que nós vamos enxergar. Uma pessoa que teve uma vida miserável, de sofrimento, sofreu abuso sexual e coisas do tipo, não teve um encontro diretamente com Jesus, ela vai enxergar a vida daquela maneira, daquele cinza, desconfiando de todo mundo, tendo medo de relações muitas vezes. A gente lida com pessoas nesse sentido, se é psicólogo, psicanalista, a gente vê como isso influencia. Mas quando você coloca a lente do evangelho, você começa a ver o mundo pela ótica de Cristo. Isso muda as relações, isso muda a maneira que você enxerga. Por isso, quando você fala sobre esse período que nós tivemos no Jocum, isso basicamente salvou a nossa vida, cara. Salvou a maneira que a gente enxergou as possibilidades de atuar na vida. Você tira aquele peso da culpa, achando que, cara, se eu não atuar dessa maneira, se eu não estiver dentro da igreja fazendo tal coisa, ou sendo um ministro X ou Y, parece que de alguma maneira está sempre devendo a Deus.
Mas quando você consegue perceber que a sua forma de enxergar o mundo muda, às vezes você não precisa mudar todo o seu entorno para você se sentir, mas da maneira que você o enxerga. Começa a ver mais leveza, você vai enxergar a sua família com mais leveza. Você não vai ficar culpado, né? Sentir culpado por, sei lá, tirar um final de semana para curtir a sua família. Sem aquela pressão, às vezes, que se tem. Isso muda muito, isso influencia muito, né? Eu acredito que isso nos marca de uma maneira que vai fazer você caminhar pela vida observando as coisas ao seu redor, o seu entorno de forma diferente. Isso é maneira de contemplação, né? Quando Jesus vai trabalhar, inclusive, a ansiedade, né? O desespero das pessoas, a ansiedade, a angústia, e hoje nós vivemos aí num país que é o país mais ansioso do mundo, especificamente, temos aí burnout, tantas outras coisas que influenciam, inclusive no trabalho. Jesus vai orientar dizendo o quê? Olha as aves do céu, olha o lírio dos campos, olha passarinho e planta, cara. E provavelmente Jesus estava falando isso no deserto, né? No lugar com pouco passarinho, com pouco lírio do campo. Tem que tinha lírio do campo lá, né? Nem sei que lugar do mundo nasce lírio do campo, mas de alguma maneira Jesus estava mostrando isso, né? Para enxergar, apesar dos pesares, achar o belo, né? Achar o que tem sentido, achar o que tem propósito. E aí, o Anderson Psicanalista, existem muitos empreendedores que nos acompanham aqui e tem muita dificuldade de romper, inclusive com esse ciclo de pobreza, e muitas vezes por conta de experiências ruins na infância ou por experiências ruins durante a vida. E aí a gente está falando até a questão da riqueza, até a culpa da riqueza comparada com a história dos seus pais ou dos seus irmãos. Eu já presenciei histórias de como que eu posso estar em um restaurante comendo do bom e do melhor, viajando, enquanto meus irmãos estão desempregados ou passando necessidade, né? Como que a gente lida também com essas crenças que o empreendedor que está ali trabalhando e ele está rompendo e está vendo coisa, mas vira e mexe, está se sabotando e vivendo ali ciclos e sem conseguir prosperar, inclusive por conta das suas experiências infantis. São questões... Ótima pergunta. Na verdade, o fato de você ter nascido brasileiro, só o fato de você nascer brasileiro, você já traz consigo algumas marcas culturais. Por exemplo, falar sobre empreendedorismo, essa mentalidade de que é possível, de você faz parte do crescimento do país, isso para o brasileiro é algo muito novo. Sim. É algo que não era comum para o brasileiro. Por exemplo, investimento, falar sobre investir dinheiro, é algo que a maior parte da população nem pensa sobre isso, porque por muitos anos nós estávamos pensando em ter comida na mesa. O Brasil saiu do cenário da pobreza foi no século passado, cara. Entendeu? Mundial. E ainda temos hoje pobreza extrema no Brasil. Então, existe uma mudança que vai além dos traumas que a pessoa pode sofrer. Eu vou falar aqui de conselhos práticos mesmo, né? Do que se fazer. Mas o fato de a gente ter vivido tudo isso, de alguma maneira, também, por um lado, gera algumas mentalidades um pouco mais limitantes nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, também dá uma casca diferenciada para o empreendedor brasileiro. Uma resiliência diferente. Tu pode falar muito melhor do que eu sobre isso. E Deus não desperdiça nada. Tudo isso que você vivenciou no lugar certo, em Deus, vai te ajudar. Inclusive a enxergar a própria ideia de pobreza. Se você molda dessa maneira certa, como empreendedor, você transforma a culpa em generosidade. Deus não tem problema necessariamente com a sua riqueza, mas Deus quer saber se o seu coração é generoso. É disso que se trata. Ele está falando sobre um reino de Deus em que a mesa do Pai é para todos. Se o Pai é nosso, o pão é nosso. O perdão é nosso. Então, a pergunta não é se eu vou ficar rico, ou quando eu falo enriquecendo, não estou falando de ficar milionário necessariamente, mas ter um padrão de vida melhorado. A questão não é se você vai ter isso ou não. A pergunta é, isso vai ter você? Segundo, você tem um coração generoso? Caso você deixe de ter, você não vai para o desespero total, inclusive achar que a sua vida já não vale mais a pena? Um conselho também muito importante é realmente não esquecer necessariamente suas raízes. Um erro também que acontece muito é a pessoa pegar, não, agora eu mudei de vida, quer saber? Eu vou deixar tudo para trás e joga suas raízes fora. Na verdade, você está jogando a sua identidade, quem você é fora.
Tem uma frase que os pais usam muito, você que é pai pode falar sobre isso, que é: quero dar pro meu filho o que eu não tenho, né? aquilo que eu nunca tive. Eu tenho um problema com essa frase. Eu entendo o coração do pai ou da mãe que fala isso. Hoje, quando ela tendo muito adolescente também, a gente vê alguns problemas que acontecem por conta disso. Eu entendo, por exemplo, meus pais não tiveram condições de pagar um curso de inglês para mim. Meu filho, com certeza. Não tinha plano de saúde. Meus filhos, seguramente. Educação, mas é claro. Mas quando você pensa em dar só aquilo que nunca teve, a pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte: como é que você quer dar para o seu filho aquilo que você nunca teve e você acha que aquilo é bom se você nunca teve? Como é que você sabe se aquilo vai ser bom? Você nunca teve. E aí você acaba deixando de lado todo o ensinamento, inclusive as dificuldades que você passou. Não que você vai gerar dificuldade do seu filho necessariamente, mas mostrar para ele o percurso, né? O caminho. E essa jornada faz muita diferença. Te ajuda a botar o pé no chão, né? E não se sentir culpado. Eu acho que uma das formas de reverter isso, eu acho que a generosidade te ajuda. Porque ela te ajuda a entender que o seu coração, necessariamente, aquilo não é um ídolo para você. Se você vai ter um ato de generosidade e aquilo lhe dói, provavelmente aquilo é um ídolo para você. Ou antes, muita gente que assiste nosso podcast também é da Baixada, né? Aqui no Rio. E você está falando essa questão de romper, né? Inclusive com... Não deixar as raízes, mas que algumas mudanças na nossa vida podem facilitar a nossa vida. Eu lembro uma vez que você me disse... Você trabalha hoje no centro do Rio e você já morou na Baixada, né? Hoje você mora mais perto do seu trabalho. Sim. E eu lembro uma vez que eu te liguei e aí você falou alguma coisa assim: cara, tá acontecendo uma coisa estranha comigo. Não sei se você lembra disso. Aí o que, cara? O que tá acontecendo estranho? E você falou assim: tá sobrando tempo no meu dia. Eu lembro exatamente disso. Você lembra disso? Tipo assim, eram umas 6 horas, eu acho que você tava caminhando no calçadão. E eu quero falar exatamente sobre isso, né? Essa diferença, por mais que a pessoa tenha ali esforçado, tá buscando, a gente tem uma diferença social muito grande. De alguém que enfrenta 2h30 para estudar. Eu lembro também quando você morava, para quem conhece Rio de Janeiro, né? Você morava em Queimados, estudava em Santa Cruz. Tem baldeação de supervia, numa época que a supervia precisava andar no ônibus. E assim, hoje você tem essa facilidade, né, de ir a pé pro trabalho, de retornar e de estar ali em um lugar com muito mais acesso do que antes. Faz muita diferença na qualidade de vida, no tempo, no empreendedorismo. Quem é esse trabalhador que está começando agora, que é da Baixada, que mora numa comunidade ou que mora na região metropolitana, a gente sabe que não é justo, né? Não é uma questão de justiça, mas o que fazer então para romper com isso e conseguir furar a bolha? Porque existe uma bolha social. Sim. Que muitas pessoas estão presas nela, até por convicções religiosas. Tem muita dificuldade de romper com essa bolha para estar em lugares e, como você disse, talvez não se sinta nem merecedor de estar palestrando para oficiais que estão na missão de paz da ONU. E aí, compartilhar essa sua experiência, como que você saiu da Baixada, vai para morar na Zona Sul do Rio de Janeiro, próximo do trabalho, estar em um lugar de muita influência, e qual foi o teu segredo para não perder as raízes dos seus pais, mas ao mesmo tempo se sentir merecedor de estar no lugar onde você está? Muito bom, é uma ótima pergunta. Você faz muitas boas perguntas. Mas, assim, brincadeiras à parte, eu não tenho uma fórmula pronta, no sentido de ninguém me ensinou isso. Foi na trajetória. Eu gosto muito de falar sobre caminhada, né? Eu falo que a vida é caminhada, é na caminhada que a vida acontece. Certo. Então, durante esse processo todo, ou seja, você já falou aqui um pouco, né? Eu fui estudar, na época eu comecei a trabalhar com 13, 14 anos, mais ou menos. E vendi, não sei se pode falar os nomes. Vendi Avon, vendi Natura. Patrocinadores, Avon, Natura, por favor. Seja de café da manhã, tudo você pode imaginar, cara. Já fiz muita coisa, fui office boy. Bom, fui estudar, né, curso técnico, passei na prova para curso técnico, que foi na FATEC, então saí de Queimados, foram 3 anos da minha vida assim, acordando 4 horas da manhã, tu conhece toda a trajetória. Foi duro, e porque não é uma questão de luxo. Eu costumo dizer que determinadas coisas ferem na sua dignidade. É quase uma humilhação coletiva que o povo sofre. Você entra dentro de uma condução que, na verdade, não está fazendo um favor para você. É uma concessão, por exemplo, do Estado. E que você vai ver uma grávida sendo empurrada com o pé, cara, para entrar dentro daquilo.
Vai ter gente fumando maconha dentro daquele local. Gente se humilhando. E se você fala, tá ruim, eles vão olhar pra você e vão gritar, vão falar o quê? Tá gostando? Não, vai de Uber. Então, na verdade, as pessoas... Você começa a ver inimigos nos seus iguais. Sim. Isso, pra mim, é uma coisa que precisa ser mudado mesmo. É mentalidade. Não tenho eu amo a Baixada Fluminense, sabe disso, né? Eu amo a Baixada, eu falo sempre sobre a Baixada Fluminense. Passei a maior parte da minha vida na Baixada, tem pouco tempo morando na Zona Sul. Mas era muito mais, hoje, quando pergunto, pô, Zona Sul, que legal, a primeira coisa que as pessoas falam é que, e a praia? Isso. O primeiro ponto não está nisso para mim. A primeira questão, por exemplo, é a questão de proximidade de trabalho. Porque eu tive que fazer cálculo para ver, não dá para fazer isso, eu abro mão de carro, abro mão daquilo, mas é qualidade, para você ter tempo com a sua família, você ter tempo de vida, porque, na verdade, time is money, né, como fala, mas para mim, muito mais do que isso. Time is life. Tempo é vida. Para mim, tempo é vida. Cada dia mais, um dia menos. Então, quando eu tenho tempo contigo, eu tô te presenteando, tô pegando um pedaço da minha vida, tô embrulhando e tô entregando ao Eduardo. E às vezes, você, infelizmente, sabe que tem pessoas que não têm condições hoje de fazer isso. Mas se você está escutando a gente, para um pouco, senta, procure pessoas que você vê como referência, faça um planejamento. Não adianta, não vai ser fácil. Você vai ter que correr mais do que muita gente. Você vai ter que se esforçar mais do que muita gente. Por exemplo, eu dou palestra numa escola na Barra da Tijuca todo ano, eles sempre me chamam algumas vezes para ir lá. É uma escola que as crianças fazem simulação da ONU, em inglês. Simulação o quê? De entrevistas? Como se fosse a Assembleia da ONU. Assembleia da ONU. Em inglês. Uhum. Você vai representar o Camboja, você vai representar a Inglaterra, nesse nível, entendeu? Uhum. Em que a mensalidade que uma criança paga é juntar o salário da mãe e do pai de algumas pessoas aqui na Baixada, não vai chegar nem perto. Sim. Essa semana eu vi uma escola em São Paulo, que foi vendida por um grupo internacional, o valor da mensalidade custa R$15 mil. Da mensalidade. Então, pra gente fazer essa comparação... mais do que a medicina. Né, fazer essa comparação, né, das diferenças, mas que é o que você disse antes. Talvez o empreendedor, a pessoa que está nos ouvindo, vai precisar se esforçar um pouco mais mesmo, vai precisar trabalhar um pouco mais, vai precisar correr atrás do prejuízo do tempo, né? E se esforçar no sentido de que há uma possibilidade. O caminho pode ser mais difícil, mas é uma possibilidade, né? Eu gosto muito da frase que diz que a graça, né? A graça não é o oposto de esforço, é o esforço de mérito, né? No fundo, você se esforçou, eu me esforço, a gente vai dar o nosso melhor para a nossa empresa, vai trabalhar muito, mas no fundo a gente vai falar assim, eu trabalhei muito, mas isso foi a graça de Deus, né? Perfeito. Porque não tem a ver com o nosso esforço, né? A graça não invalida o esforço, a gente vai continuar trabalhando muito, se esforçando muito, mas no final das contas reconhecer que tudo é de Deus, tudo pertence a Deus e foi Ele que promoveu. Mas romper com esses ciclos realmente não é fácil, mas é possível. E antes, um perigo muito grande é as pessoas compararem o começo delas com o final ou com o meio da trajetória de alguém, né? Comparar os bastidores com o palco de alguém. Quando vê, de repente, o Anderson, onde você mora, onde você trabalha, ou você numa palestra, alguém pode achar que é um mundo muito distante, porque está comparando o começo dele com o seu momento atual, né? Isso é um perigo, ao mesmo tempo que é importante modelar pessoas, mas cuidado, né, com essa comparação. Sim. E achar que é um caminho muito distante. Período midiático, né? Tão instagramável tudo, né? Exatamente. Essa semana eu até comentei contigo, né? Eu brinquei falando que eu ia montar um perfil no Instagram de empreendedor na real. Você falou que ia botar o quê mesmo? Empreendedores sem filtro. Né? Porque assim, era quase 10 horas da noite eu estava no trabalho. Não trabalho até 10 horas todos os dias. Isso ninguém vê, né? Produção. Mas é a parte... hoje a gente tem, né? O empreendedorismo editável ou editado, né, onde é o glamour, onde a conta, onde o faturamento é tal, mas existe uma caminhada, existe um esforço, existe uma trajetória para chegar até ali, né? Tem uma frase que eu gosto muito, eu quero pegar esse gancho específico aí, voltar por vida instagramável, mas tem uma frase que eu uso muito, inclusive em palestra, que é do
é do Galeano, né? É um escritor uruguaio, Eduardo Galeano. Ele fala sobre utopia. Uma vez questionaram para ele, perguntaram o que é utopia, né? Utopia é aquilo que você não consegue alcançar, é algo impossível de alcançar, é algo literalmente utópico, ou seja, você não pode tocar naquilo. E aí questionaram, tá, se a utopia é algo que não se pode alcançar, então para que serve a utopia? Ele traz um textinho que diz assim: todos os dias pela manhã eu olho para o horizonte e lá eu vejo a utopia. Busco alcançá-la. Caminho um passo, ela se afasta um passo de mim. Eu dou 2 passos, ela se afasta 2 passos mais. Eu vou na sua direção e ela some no horizonte. Daí então me perguntam, então para que serve a utopia? Eu respondo, serve exatamente para isso. Para que eu nunca deixe de caminhar. Eu gosto dessa ideia de utopia porque a gente pode pensar em várias esferas. A utopia a gente pode trabalhar com um sonho impossível, digamos assim, aquele grande sonho da sua vida. Em certa medida, o próprio evangelho ele tem uma pitada utópica temporal, digamos assim. É o reino dos céus agora, mas ainda não. Então, o que é isso? É agora porque ele já se manifestou e se manifesta através da gente, nas nossas atitudes, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Ou seja, toda vez que a vontade de Deus, que é feita na terra, nos céus, é feita na terra, eu estou manifestando o reino dos céus. Então isso é importante. Só que é utópico nesse sentido, utópico temporal, por quê? Porque não é por completo. Enquanto estivermos aqui, ainda vai ter pobreza, ainda vai ter guerra, ainda vai ter todo tipo de questões complicadas. Mas é agora porque ainda já posso manifestar. Isso serve também para essa questão do trabalho. A ideia de que eu lanço... Um dos grandes fatores, Eduardo, que eu posso falar, que me fizeram falta na minha infância e hoje eu faço questão de levar para todas as pessoas às vezes, eu nem precisaria necessariamente só do dinheiro. Porque você pode dar dinheiro para alguém na infância e isso matar a pessoa. Mas eu gostaria muito de ter tido mais informação, mais conhecimento concreto. Alguém para poder me guiar. Meus pais deram tudo que eles podiam dar naquele período. Um beijo aí, pai e mãe. Tudo que eles tinham para dar, eles deram. Mas eles tinham um limite, até por conta da formação deles, da realidade que eles viveram. Mas, por exemplo, hoje, o meu filho, ele chegando, ele vai ter muito mais acesso e informação. Eu nem sabia que existia determinadas provas. Eu nem sabia que eu poderia ir para certos caminhos. Tinha coisa que eu nem sabia que existia. Entendeu? Então, quando você começa a ter esse tipo de acesso, já começa a mudar a sua vida. Aí, fechando essa questão de olhar lá para frente, sonhe, cara. Sonhe grande mesmo. Converse com pessoas que você vê como referência. Mas entenda o processo. Entender que, falando da utopia, né? Talvez você não vai alcançar exatamente aquilo que você sonhou. Mas o fato de você colocar aquilo como um alvo e caminhar na sua direção vai te levar muito mais longe do que aqueles que pararam no caminho. E aí, a pergunta é, quem disse que exatamente aquilo que você sonhou lá atrás era o que Deus tinha para você e que realmente você buscava? Mas na caminhada você vai se redescobrindo. Eu nunca me imaginei no militarismo, nunca imaginei fazendo um montão de coisa. Então hoje eu vejo que inclusive muitas coisas podem me surpreender, eu estou aberto a isso. Né? Mas a diferença é que eu escolhi caminhar. E aí tive muita gente no meu caminho que me ajudou. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Você acha importante, então, de alguma maneira, encontrar mentores? Hoje fala muito de mentoreamento, né? É importante, Anderson, em qualquer momento da vida, ou em algum momento o empreendedor já não precisa ter alguém, ou pode caminhar sozinho. Qual a importância de ter alguém? E você falou antes sobre a questão do coach, né? E como achar alguém realmente confiável, não cair em qualquer história, como que a gente pode encontrar alguém para dar esses caminhos e mentorear de verdade? Nós podemos ter algumas formas disso acontecer. Uma forma é uma forma didática funcional, digamos assim, que é hoje você tem acesso, por exemplo, a biografias, você tem acesso a muito material na internet de graça. Gente que passou a vida inteira e escreveu um livro no final da vida te dando assim, direções que você nem imaginar. Poderia ter em outras épocas, hoje você tem. Uma segunda coisa é relacional. Aí é um ponto muito interessante, que é você procurar pessoas como mentores, gente que você tem algum tipo de acesso e que de alguma maneira eles são referência para você. Gente que vai poder falar para você para além da imagem do Instagram, como eu falei lá atrás, né? Gente que
vai estar para além da vida instagramável. Porque na vida do Instagram não adianta, a vida do outro sempre vai ser melhor que a sua. Pô, nem fala. A vida eu penso assim, que vou acordar cedo pra correr. Cara, eu acordo cedo, cara, mas eu abro o Instagram e vejo que alguém acordou mais cedo que eu, já tá correndo, já foi trabalhar, já comeu fit, tá difícil, cara, acompanhar. Isso daí, cara, assim, é algo absurdo, porque eu bato muito nessa tecla, eu falo, a vida do outro no Instagram é sempre melhor que a sua. Ele sempre tem, você nunca vai ter o suficiente. E nós vivemos num processo de insuficiência. Isso é diferente de alguém que almeja crescimento. O problema da insuficiência é que você sempre acha que não é o bastante. Você nunca tem dinheiro bastante, sua casa não é boa o bastante, seu carro nunca é bom bastante, talvez durante um ano. O seu celular nem se fala, a cada 6 meses você vai ter que trocar. A sua família vai começar a ser insuficiente, você vai achar que o problema da sua insatisfação está na sua esposa, no seu filho, aí está um número absurdo de divórcios. Você começa a ter uma vida que ela é extremamente baseada em imagens. É sensorial. É uma vida psicossensorial. Eu tenho que sentir, eu tenho que ver, eu tenho que imaginar as coisas. Só que você tira da jogada e tira daquela equação a ideia de que nesse momento vai ter alguém também olhando, por exemplo, você nas redes. E vai estar te invejando também. Por quê? Porque a gente só permite as pessoas verem aquilo que nós queremos ver. A importância da relação e da mentoria, especificamente, está exatamente que essa pessoa ela vai te mostrar a vida real. Ela vai mostrar que acordar 5 horas da manhã, 4h30 da manhã, por uma escolha, não por obrigação, né? Por uma escolha, no sentido de correr, acordar mais cedo, não é fácil, mas vai trazer resultado. A ideia, como eu falei, né, que a vida também é afeto. Eu falo isso, afeto gera memórias e memórias são heranças. Eu gosto muito de bater nessa tecla. Isso acontece muito, por exemplo, entre pais e filhos, por exemplo. O primeiro grande empreendedor da casa tem que ser o pai, né? Para mostrar, o pai ou a mãe, né? Mostrar para o filho o caminho, né? De construir alguma coisa. Então, essa ideia de ser afeto gerar memórias, e memórias são heranças que você nunca perde. A pergunta que nós temos que fazer, por exemplo, coisas que me sustentam hoje na minha caminhada, tem a ver com as memórias. Tem a ver com aquilo que foi forjado lá atrás. E que eu posso voltar. Se eu pedir você que está aí ouvindo a gente, ou o Eduardo que está aqui do meu lado, pedir assim, ó, traga a sua memória, traga agora a sua mente, a melhor memória da sua infância. A primeira que vem. Primeira cena que vem, por exemplo. Já vem uma cena na minha cabeça. Faz aí o exercício. Pensou? Primeira cena que veio. Agora, uma coisa importante para a gente pensar. A pergunta que eu faria seria, será que essa sua melhor memória, primeira cena que vem, tem a ver necessariamente com só coisas palpáveis ou materiais? Ou será que tem a ver com momentos e pessoas? A maioria das pessoas, vão falar o seguinte, são pessoas, são momentos. Vai ter gente que vai chegar para mim, que já chegou, e falou assim, um menino chegou para mim lá em Gramado, tinha acabado de dar uma palestra, estava no final da palestra falando sobre isso, sobre memórias. Aí um menino chegou para mim e falou assim, eu lembro do meu pai brincando comigo depois da chuva na poça de lama. Aí eu fui perguntando, cada um falando, aí teve um senhor, começou a chorar copiosamente, lembrou de alguma coisa também. Mas muito mais do que isso. Esse menino que acabou de falar é meu filho. Bacana. E eu nem sabia, nem lembrava dessa memória, como isso foi marcante para ele. Já dei tanta coisa para ele. Já dei telefone, já dei isso, já dei aquilo. Só que olha o que ele trouxe, depois de 20 e tantos anos, o que não saiu. O próprio evangelho, o que são os evangelhos, se não memórias? Depois de 20 anos, o cara começou a escrever lá o Evangelho segundo João. Os evangelhos não foram escritos na hora que Jesus estava lá, mas as memórias foram tão profundas e tão marcantes que tem detalhes ali. Acho que isso nos ajuda a botar o pé no chão. Todos nós temos mentores de algum nível, gente que a gente olhou e nos ajudou a caminhar. Anderson, eu tenho certeza que a gente vai precisar gravar mais um podcast, porque tem muito conteúdo para a gente falar, para a gente compartilhar. Já acabou. Mas estamos chegando no final desse podcast. Mas eu quero agradecer demais você poder compartilhar um pouquinho da tua história, da tua caminhada. Dizer que eu tenho muita alegria de poder caminhar com você. Muito obrigado por aceitar o convite. E se você acompanhou esse podcast até aqui, se fez sentido para você, deixa o seu sinal positivo, curte esse vídeo, compartilha com mais pessoas, procura lá, Anderson, qual é na rede social, sua rede social? Pode procurar lá no Instagram, @rodriguesofi, @rodriguesofi.
@rodriguessofi. Segue também nosso canal lá no Instagram, que é o @empreendedores de comissão. E eu espero você no próximo episódio. Até mais. Até mais.